Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Pode orar para a gente começar? Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de ter chegado até aqui. E um dia que o Senhor nos deu, um dia de paz, um dia que nós separamos, Senhor, para refletir acerca da cruz. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais da tua palavra. Então vamos lá, gente, vamos dar seguimento. Pode. Quer dizer, eu acho que pode, né? Pode. Não, porque estava quebrado a nossa aula. É quase que a gente fica trancado aqui. Vamos dar seguimento nosso estudo acerca do segundo mandamento, certo? Então, só relembrando o que a gente já trabalhou na aula passada, tá? Só para se situar, nós ainda estamos na lição 10 da revista. Tá? Porque, volto a repetir, a revista fez o favor de colocar em um capítulo só os 3 primeiros mandamentos. Não existe. Aliás, acho que os 4 primeiros mandamentos, se não me engano. Se eu não me engano, o do guardar o sábado também tá nesse daí. Deixa eu ver. 4 mandamentos numa lição só. Ih, me quebrou. Vocês viram quanta coisa a gente tem que trabalhar acerca desses mandamentos. Não podia trabalhar de forma tão superficial assim. Oi? A novata é novata, ela. Primeira vez que eu tô vendo ela. Não, eu tô ligado. Eu tô ligado. Não, porque desde que ela viajou. Desde que ela é do Sudeste. Desde que ela passava de criança lá embaixo. Danou-se, velho. Ela não quer se misturar. Tinha anotado nada, não quer se misturar pra verdade. Então a gente ainda tá na lição 10, tá? A gente tá observando aí o segundo mandamento. Acabou? Sim, acaba hoje. Sim, acaba hoje que eu preciso começar o terceiro e o quarto mandamento. Provavelmente a gente vai trabalhar os dois numa aula só. E para ver se a gente consegue aí pelo menos chegar um pouquinho perto do pessoal lá embaixo. Então assim, nós vimos até então que o primeiro mandamento ele tem uma relação com o Deus que adoramos, tá? Ou seja, quem é o objeto da nossa fé. Então o primeiro mandamento ele trata aí da exclusividade de Deus na adoração, né? Ou seja, da adoração a Ele. E o segundo mandamento, nós começamos a ver na aula passada, que ele trata da forma como que adoramos. Ou seja, o segundo mandamento, ele está estritamente ligado à questão do culto a Deus. Vimos que o segundo mandamento, né, no segundo mandamento, os deveres exigidos nele são o receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e ações de graças em nome de Cristo, a leitura, as predições, orações, o ouvir da palavra, a administração do sacramento, então tudo que envolve o culto a Deus. O segundo mandamento, ele tem essa influência aí, ok? Vimos também que para a gente entender o porquê e o como esse segundo mandamento ele é relevante para nós, era necessário a gente observar o que estava por trás do conceito de imagem, né? O que os povos antigos eles entendiam em relação à imagem. Então nós vimos que a imagem em si, o construir uma imagem de madeira, de pedra, de ouro, seja lá o que for, não era necessariamente que aquele idólatra ele queria fazer uma representação 100% real do Deus que ele estava adorando. Mas ele queria fazer uma canalização desse poder. Era uma forma que os idólatras eles tinham de controlar o poder divino, certo? Então a gente viu lá que quando
povo de Israel ele constrói o bezerro de ouro, não é que eles tinham na cabeça dele que Deus se parecia com um bezerro, nem tão pouco de ouro, mas o que eles queriam era uma representação visível desse poder de Deus, de modo que eles pudessem ali acompanhar. A gente usou até o exemplo aqui da energia elétrica, né? Ela é produzida, vem em alta voltagem, vai para a estação de energia, ela é transformada em média até chegar na nossa casa em baixa voltagem, que torna ela menos perigosa. Ela não deixa de ser perigosa, ela fica menos perigosa. Então é a mesma coisa em relação às imagens. Então quando, a gente até citou na aula passada, o pessoal sobe lá no Morro de Cessa e vê lá aquela imagem, eles não estão vendo somente um pedaço de gesso esculpido, pintado ali, não. Para eles existe um ente espiritual ali. Tá? Existe um ente divino ali naquela imagem, um ente que interage com eles, que fala com eles, que ouve as petições daquele povo. Tá? Isso aí vai para todas as outras religiões em cuja fazem imagens para si. Por isso que o idólatra ele não pode viver sem uma imagem para adorar. Ok? Então hoje nós vamos ver o porquê que Deus então proíbe no segundo mandamento o fazer imagens, certo? Por que Deus proíbe isso daí? Qual as implicações nisso daí? E o principal, o que é que o adorar, o fazer imagem, o segundo mandamento, ele tem relação conosco? É porque nós, protestantes, não fazemos imagens. Não no sentido idólatra, não no sentido de um católico, mas fazemos as nossas imagens também e é o que nós vamos ver hoje. Então, o que a gente pode observar é que, de modo geral, o segundo mandamento ele está proibindo a adoração arbitrária, ou seja, adorar a Deus de qualquer maneira ou da maneira que nós achamos que seja a maneira correta ou a maneira que vai agradar a Deus. Tá? Porque era justamente isso que o idólatra ele fazia ao construir uma imagem, certo? Ele era uma adoração arbitrária, ele achava que poderia adorar aquela divindade daquela maneira. Lembra quando a gente trabalhou o primeiro mandamento, que eu mostrei para vocês algumas razões pelo qual a idolatria ela era tão atraente para o povo de Israel? E uma delas era porque a idolatria ela é conveniente, ou seja, você não precisava se deslocar até o templo da sua cidade. Se você tivesse um altar dentro de casa, você ali mesmo poderia fazer o seu rito de adoração. Você poderia construir uma capelinha. Era muito comum, né, antigamente, os donos de engenho, mas sempre fazer uma capelinha. Botar lá a imagem dos seus santos favoritos para adorar. Por quê? Porque é conveniente. Não preciso ir no domingo para a igreja, me reunir com o povo para adorar. Eu posso adorar na capelinha da minha casa. Então, é a forma que o homem criou de adorar a Deus da maneira que ele acha que deve adorar. Então, particularmente, o segundo mandamento ele faz duas proibições. Primeiro, nós não devemos fazer nenhum tipo de imagem para representar a Deus, em forma alguma. Inclusive, na aula passada, eu alertei, principalmente para quem é professor de criança, cuidado com as ilustrações acerca da pessoa de Deus. Nós não podemos fazer nenhuma ilustração acerca de Deus. Nem um desenho de um velhinho de barba branca, nem um desenho de um homem sentado no trono só mostrando o pescoço para baixo, nada. Não podemos fazer. A partir do momento que nós fizermos qualquer tipo de representação visual de Deus, nós estamos quebrando o segundo mandamento. Não devemos também adorar nenhum tipo de imagem. Essa é a segunda proibição do mandamento. Nós não devemos fazer e não devemos adorar. Tá? Então vamos ver então. Redundância total agora. Vamos ver então. Então vamos ver 6 razões que levam Deus a proibir o uso de imagens para representá-lo, certo? Ou para cultuá-lo. Bom, a primeira razão pelo qual Deus ele institui esse mandamento para o povo de Israel, consequentemente para nós, é que Deus ele não permite a construção de imagens porque ele é um ser livre. Deus ele é livre. Como assim?
A imagem, como nós vimos, ela tenta fazer compreensível aquilo que é incompreensível. Visto que a gente entendeu que o conceito de imagem era controlar o divino e não fazer uma imagem real, quando a gente faz alguma imagem acerca de Deus, nós estamos tentando controlar esse Deus, certo? Quando, na verdade, o que ocorre é o contrário. É Deus que controla o homem e todas as coisas. Então, quando Israel constrói lá o bezerro de ouro, a intenção deles era controlar Deus. Tanto é que o povo olha para o bezerro e fala, olha, esse daí foi o Deus que tirou a gente do Egito, vamos seguir em frente. Vamos controlá-lo. Tá entendendo? Então, quando a gente faz imagem, a gente está tentando controlar Deus, está tentando fazer compreensível aquilo que é incompreensível. Um exemplo clássico disso daí, a gente vai encontrar em 1 Samuel, capítulo 4. Vamos abrir a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 4. Não achou? 1 Samuel, capítulo 4. Quem não achou, diz Escola Bíblica Dominical. Diz o seguinte, vamos acompanhar aí. A palavra de Samuel veio a todo o Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca, veja só, note bem, vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial, e os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. Veja o que os filisteus eles falaram. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, quem nos livrará das mãos dos deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga do deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? Está lá Israel diante dos filisteus, prontos para a batalha. Primeiro round, eles tomaram couro. Perderam lá dos filisteus. Aí o que eles fizeram? Não, a gente tem uma carta na manga. A gente tem a arca do Senhor. Várias outras batalhas a arca nos ajudou a vencer. Então vamos trazer a arca da aliança. A arca da aliança, como vocês bem sabem, ela foi ordenada por Deus a ser feita daquela maneira, toda banhada em ouro. Dentro estavam as tábuas da lei e a vara de Arão tinha florescido. Só os levitas poderiam levar a arca da aliança. Ela representava, era uma representação
do poder e da presença de Deus no meio do povo, tá? Então, mesmo a arca sendo construída sobre a ordem de Deus, o povo de Israel tinha um entendimento agora errôneo acerca da arca. Eles achavam que pelo fato da arca representar essa presença de Deus, esse poder de Deus, eles poderiam controlar esse poder como eles bem entendessem. Então a arca deixou de ser um simbolismo e passou a ser um amuleto, um item de idolatria do povo. Então, naquele momento ali na batalha, o povo de Israel achava que eles podiam controlar o poder de Deus. Então, vamos lá, vamos pegar a Arca da Aliança, né? E vai ser o poder de Deus agora contra eles. Eles achavam que Deus iria fazer o que eles estavam querendo. Eles achavam que Deus, só pelo fato deles trazerem a arca, Deus iria destruir todos os filisteus ali. Só que aí eles deram com a cara na porta. Por quê? Porque ao chegar, a arca não passou mais do que um artefato de madeira banhado em ouro, com algumas figurinhas bonitinhas de seres celestiais, levando assim Israel a uma derrota tremenda. Naquele momento ali, Deus ele não queria estar associado à arca, visto que Israel havia transgredido o segundo mandamento. Trazendo um pouco para o contexto da gente, é comum a gente ver, isso a gente vai falar mais na frente também, mas é comum nós vermos igrejas, cultos, que tentam controlar o poder de Deus, através ou de alguma liturgia, ou de um simbolismo. Não vou ungir com óleo, você vai ser curado. Não vou botar o candelabro dos judeus aqui, o menorá aqui. A gente está fazendo a mesma coisa que Israel fez, transgredindo o segundo mandamento. Então, fazer uma imagem de Deus é simplesmente uma maneira de tentar controlar Deus, botar Deus numa coleira. Israel fez isso por diversas vezes no decorrer da sua história e, infelizmente, nós quebramos o segundo mandamento também ao tentar controlar Deus. Ao tentar controlar Deus. Fazer uma representação visível de Deus é pensar que com os ritos corretos, com as palavras corretas na oração, nós podemos controlar Deus. Não podemos controlar o divino. E por isso que Deus ele proíbe estritamente no segundo mandamento fazer qualquer imagem que represente ele, porque Deus é um ser livre. Não cabe a nós tornar visível aquilo que é invisível. Por isso que eu disse, nós não podemos fazer nenhuma figurinha representando a pessoa de Deus. É uma coisa que nós vamos trabalhar no terceiro mandamento, sobre não tomarás o nome de Deus em vão, mas já adianto aqui, cuidado também com os memes que vocês compartilham na internet. Tem aquele memezinho, Deus quando está fazendo os outros, Deus quando estava me fazendo, derruba um monte de coisa. Aquilo ali é uma quebra do segundo mandamento, gente. Pode parecer engraçado, mas é uma quebra direta do segundo mandamento. E do terceiro mandamento também. Porque, primeiro, a gente está fazendo uma representação visível de Deus. E, segundo, a gente está tomando o nome de Deus em vão. Então, a primeira razão porque nós não devemos nem fazer imagens, nem cultuá-las, é porque Deus ele é livre. Ele não pode ser controlado por ninguém. Não importa o quão eloquente seja a sua oração. Não importa quantas lágrimas você derrame numa oração. Nada disso vai controlar Deus. Ele faz o que ele quer, como ele quer, quando ele quer. Segunda razão é porque Deus ele é majestoso. A majestade de Deus é apresentada na Bíblia como algo extremamente singular. Não existe nada no mundo que se compare à majestade dele. Quando a gente vai ver o relato das aparições de Deus para o povo, são aparições majestosas. O povo fica vislumbrado com aquilo.
Quando Deus ele apareceu, ele fez um pacto com o povo lá no Sinai, e ele falou, a Bíblia vai dizer que o monte Sinai, pegava fogo. Havia trevas, nuvens, escuridão, as pessoas só ouviam a voz de Deus ali, era um espetáculo indescritível. Acho que o que pode se assemelhar àquilo que acontecia ali no Sinai é o que a gente pode ver numa erupção vulcânica. Já viu a erupção vulcânica, aquela nuvem saindo e aqueles raios que saem das nuvens muitas vezes? É algo que pode chegar perto, mas nem tão perto assim. Israel ali não viu Deus em nenhuma forma. Só havia uma voz, eles só ouviam uma voz. Então, em contraste com a majestade de Deus, uma imagem que eu crio é só uma imagem criada pelas minhas mãos, ela não é um Deus. Muito menos o Deus da Bíblia e muito menos pode expressar a grandeza e a majestade do Deus da Bíblia. O que é que uma figurinha de um velho barbudo pode expressar da majestade de Deus? Nada. Nada se compara à majestade dele. Então, o idólatra, ele se curva diante daquilo que as mãos dele fizeram, reduzindo assim a majestade de Deus a um mero objeto de barro, de madeira. A erupção vulcânica chega perto do que? Do que o povo de Israel viu lá no Sinai. Fumaça, fogo. É interessante que as escrituras elas mostram que o culto a qualquer tipo de imagem ela só evoca de Deus o ridículo e o sarcasmo. Veja Isaías 40, versículo 18. Capítulo 40, versículo 18. E aí, mestre? Isaías 40, 18. Veja o que é que Deus ele fala aí. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Aí você vai para o capítulo 41, versículo 7. O artífice anima o ourives, e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Não, está errado. Acho que eu anotei errado aqui. Pô, então vamos lá. Então veja aqui no versículo 18 de Isaías 40, Deus ele pergunta: com que vocês podem me comparar? Ele zomba. Ele evoca o ridículo para isso daí. Deus ele se apresenta em majestade como Criador do mundo. Ainda em Isaías 40, verso 12, vai dizer o seguinte: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Lógico que a gente sabe que é uma linguagem poética que o autor de Isaías ele usa aqui. Ele usa um recurso da poesia hebraica aqui de paralelismo. Mas veja só, Deus está expressando a grandeza dele. Quem foi que na concha da sua mão mediu as águas? Vocês sabem a quantidade de água que tem o nosso planeta. É mais água do que terra. E Deus fala que ele mediu com a concha da mão dele. Aí ele vai dizer o seguinte: quem tomou a medida dos céus a palmos? Deus mediu com o palmo da mão dele assim os céus. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor ou, como seu conselheiro, ensinou? Com quem ele se assemelhou para lhe dar esta compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde,
ou como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse um pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Veja a descrição que Isaías dá acerca da grandeza e da majestade de Deus. Por isso que o segundo mandamento é uma afronta a essa majestade. Nada vai assemelhar-se a isso, nada vai ser comparado a esse poder de Deus. Nós não podemos controlar esse Deus. Veja Isaías 43, verso 10 e 11. Isso. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Ninguém se compara a ele. Antes dele não há, depois dele não há. Não podemos reproduzir essa majestade de Deus. Deus proíbe o fazer imagens e o cultuar porque ele é majestoso. Veja que na Escritura, sempre que vai se tratar sobre essa majestade de Deus, os autores bíblicos eles usam elementos metafóricos ali. Escuridão, luz inacessível. Sempre para mostrar que Deus ele é tão majestoso que ele não pode ser alcançado pelo entendimento humano. As trevas ao redor são impenetráveis e a luz divina é tão ofuscante para os olhos humanos que nós não podemos contemplar. E aqui vale um ponto de destaque. Quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, ou se a gente morrer hoje, nós não iremos ver Deus, tá? Fique claro isso daí. Porque ele habita na luz inacessível. Nós iremos desfrutar da presença dele e veremos Cristo. 1 Timóteo 6,16. Abra aí. Essa é a reação que todo mundo tem na aula de doutrina de Deus, né, Diego? Quando eu ia chegar nessa parte. 1 Timóteo 6,16. Mentira. Eu não acredito. 1 Timóteo 6,16. Isso. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. Paulo está falando acerca da figura de Deus aí. Então, ninguém viu e ninguém será capaz de ver. Quando nós chegarmos no céu, nós iremos ver Cristo, que é a exata expressão do ser de Deus. Me lembro na aula de doutrina de Deus, tu não estava nesse dia não, tu não tinha entrado no seminário ainda não. Aí o Cias falou isso. Aí a irmã, a gente vai ver Deus não, pastor? Não, a gente vai ver quem? A gente vai ver Jesus. Só? Aí eu Cias, só, minha irmã? É mais do que suficiente. Tem gente que pensa que quando chegar no céu a gente vai ver 3 tronos, né? O trono de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. Não, gente, Deus é Espírito. Ele habita na luz inacessível, nós não poderemos ver, mesmo com o corpo glorificado. Nem os anjos contemplam a majestade de Deus. Veja lá Isaías 6. Isaías capítulo 6, versículo 1. É por isso que a Bíblia fala que Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Quando fala isso, o autor ele quer dizer que tipo, Cristo ele é a exegese de Deus. Também João fala no capítulo 1, versículo 18. Isso.
Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Por cima de quem? Do trono de Deus. Cada um tinha 6 asas. Note, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. O verbo cobrir aqui no hebraico, ele não dá somente um sentido de tapar a vista, mas é de tapar e desviar os olhos. Então, não somente os serafins eles estavam cobrindo o seu rosto, mas como também eles desviavam a sua visão, o seu campo de visão do trono de Deus. Então, nem os seres celestiais contemplam a grandeza da majestade e da glória de Deus. Ela é ofuscante demais, tanto para os olhos dos seres celestiais como para os nossos olhos. O único que viu Deus foi Cristo, porque ele vem de Deus. Como ele mesmo fala, eu vi o Pai porque eu vim dele. Eu e ele somos um. E o Espírito Santo, porque é Deus habitando em nós. Então todo homem, ele está descoberto e nu aos olhos do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Mas o contrário, ele não é verdadeiro. Deus não está descoberto e nu aos nossos olhos. Então por isso que nós não podemos fazer representação aí da imagem dele. E isso aponta, essa proibição do segundo mandamento aponta para o zelo de Deus pela sua glória. É interessante que ele cuida de revelar a sua glória de uma maneira que todos nós venhamos compreender. A Bíblia, ela guia os autores a utilizar termos como luz, arco-íris, cores, mar, fogo, candeias, tronos. Tudo isso faz parte da autorrevelação de Deus. Então a gente não precisa fazer uma representação visível, porque Deus já se revelou como ele quis se revelar. E o que ele revelou nas Escrituras já é suficiente para a gente saber o quão grande, o quão majestoso, o quão tremendo ele é. Não precisa de desenho, não precisa de imagem, não precisa de figura, não precisa de candelabro mais, não precisa de arca da aliança mais no meio do templo. Deixa eu fazer uma comunicação também. Por que os serafins cobriam os pés? Santidade. Terceira razão na qual Deus ele proíbe. Porque Deus ele fez uma aliança com o seu povo. Então veja, Deus proíbe fazer e adorar imagens. Por quê? Ele é livre. Segundo, ele é majestoso. Terceiro, porque ele fez uma aliança com o seu povo. Nós não podemos fazer por causa dessas 3 coisas até então. Veja, a ligação de Israel com Deus não precisa ser estabelecida por meio de imagens, porque ela já foi estabelecida por meio de um pacto, de uma aliança. Acho que confio, né? Fica ali do lado de Júlia. Tá tudo encolhida. Eu acho que é ali bate menos. Eu sei que você não é da turma do fundão, você é a nerd da sala, mas... Hã? Não, nada. Vamos começar a tirar uma agora. Não, mas é que você nota logo, tá ligado? Vê quem tá no fundão, vê quem tava na frente. Olha pra cara da galera do fundão, já sabe que é a galera da zoeira, da bagunça. Mas ela chegou atrasada. Bia, Alan, Davi, ela é tudo com cara de nerd. Ela sempre chega atrasada e ia atrapalhar a aula. Não tem a nada dela. Não? Eu me salvo. É o quê? Eu me salvo. Ele mesmo disse que Tu quando chegou na igreja, tu não era nem assim. Depois começou a se misturar com essa patota. E depois que começou a namorar com Clara, pronto. Aí ele se desandou do vento. Tô brincando. Então veja, o que isso quer dizer? Opa! Emocionado ele. O que isso quer dizer? Com Deus ele não permite que a gente faça uma representação de imagem porque ele fez um pacto. Bom, nós vimos que a imagem era uma forma do adorador ter um pouco mais intimidade com aquele ser divino.
certo? Era um atestado de proximidade. Por que as pessoas católicos eles vão lá ver a do Carmo, ver a Cessa, ver a Aparecida, ver todos? Porque eles querem ter intimidade com essa divindade. Por isso que eles têm uma imagem delas em casa também. Então, sendo assim, a gente pode pensar que a liberdade e a majestade de Deus significa que Deus ele não está acessível para nós, ou que caprichosamente ele está longe de nós. Então, quando Israel ele faz uma representação de Deus, ele tenta meio que neutralizar essa transcendência de Deus, ou seja, esse distanciamento do ser divino e deles através de uma imagem. Porém, Deus ele vem e mostra para Israel que eles não precisam fazer isso porque Deus fez uma aliança consigo mesmo de fidelidade para Israel. A gente vai ver isso lá em Gênesis, quando Deus ele faz uma aliança com Abraão. Veja Deuteronômio capítulo 30. E olha que está sem microfone, viu? Não. Eu vou denunciar ele para Kelly. Vou mandar mensagem para Kelly. Kelly, regula o volume aí do seu marido, porque tá. Que foi? Ah, não sabia que era sexta, não. Mas eu entendi. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-los a nós, para que nos cumpramos. Nem está do outro lado do mar para que tenham que dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que cumpramos. Pois essa palavra está bem perto de vocês, na sua boca, no seu coração, para que vocês a cumpram. Deus, ele não é tangível, feito aos ídolos que os idólatras fazem. Mateus, disse que Jesus seria uma Exegese de Deus. Significa isso. Ah, tá, desculpa. Exegese é uma área da teologia ligada à hermenêutica em que a gente expõe o texto como ele é. É tirar o texto para fora, literalmente. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Peraí, né? Resume numa frase. Vamos lá. Quando eu digo que Cristo ele é a exegese de Deus, é tipo, Cristo ele revela de forma mais compreensiva para a gente quem é Deus. E até o que ele mesmo fala, que ele vê ao Pai. Exatamente. Então, significa isso. Significa isso. Então, se eu vejo Cristo, eu estou vendo o Pai. Por isso que lá na Nova Jerusalém, nós iremos ver Cristo e desfrutar plenamente da presença de Deus ali. Assim. Dúvidas? Não. Pode perguntar. Se tiver dúvida, algum termo que eu falei aqui que vocês não compreenderam, pergunta. Perdi a piada. Eu sou do fundão. Então veja, Deus ele não é tangível, ele não é palpável, não é visível igual aos deuses do paganismo, tá? Mas por outro lado, não há Deus tão próximo ao seu povo como o Deus da Bíblia. Deus ele é um Deus de perto, é de longe e de perto também, é um paradoxo. Deus ele está transcendente, mas ele é imanente também. Transcendência é uma doutrina que fala que Deus ele está acima da sua criação, tá? Imanência é a doutrina que fala que Deus ele está próximo e atuante na sua criação. Então Deus ele ao mesmo tempo que está longe, ele está perto também. Então eles
o povo de Israel não viu Deus, mas ouviu a sua voz. E não, então assim, não apenas por causa da sua majestade, mas também por conta da aliança e da intimidade que ele desfrutava com o povo, é que Deus ele reprova qualquer imagem visível acerca de si. E uma coisa interessante, lá no segundo mandamento, vai lá para Êxodo 20, é que vai dizer que isso desperta ciúmes de Deus. Eita, ciúmes de Deus. Pois é, como assim? Muito estranho. Êxodo 20, versículo 4. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. A palavra zeloso aqui, ela foi traduzida como zeloso por conta da conotação negativa que nós temos da palavra ciúme, mas no hebraico é ciúme. A minha é Deus ciumento. Pronto, Deus ciumento. No lugar de zeloso. Sim. Então pode ser traduzido literalmente ali como eu, Senhor, sou um Deus ciumento. Então essa autorreligião de criar imagens para adorar pelo homem desperta o sentimento de ciúmes em Deus. É o mesmo ciúme despertado em um marido ao ver a sua esposa amar outro homem. Só que tem um porém aí. O ciúme de Deus ele não é um ciúme pecaminoso. O ciúme de Deus é porque nós somos propriedade dele. Este é um ciúme de zelo. É um ciúme ardoroso pela sua glória, porque ele compartilha essa glória conosco. Então, se ele compartilha essa glória conosco, nada mais justo que ele exija lealdade, fidelidade. Então, Deus ele é sim ciumento quando nós adulteramos nosso relacionamento com ele. Veja que sempre a relação de Deus com Israel é uma relação marital. Deus ele sempre se revela como um marido e Israel como uma mulher infiel. Já notou isso? Vocês foram infiéis à minha aliança. Vocês adulteraram. Vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo. Tanto é que Paulo vai falar da relação de Cristo com a igreja nesse mesmo patamar. A igreja é a noiva de Cristo. Então a igreja ela não pode ser infiel ao seu noivo. Tá? Se Deus ele não fosse um Deus ciumento, ele seria tão desprezível quanto um marido que não se importasse se a sua esposa fosse infiel. Nós ficamos ressentidos com a questão de monopólio, né? A gente não quer que monopolize nada nosso. Mas Deus é o único e incomparável que pode fazer essas reivindicações acerca de nós, de exclusividade e direito. O ciúme é o amor de Deus protegendo a sua glória. Lembre-se, nós somos receptáculos da glória de Deus. Por isso que Deus... Deus do céu, hein? O recipiente da glória de Deus, tá? Melhorou? John Piper ele vai dizer o seguinte, que Deus é um amante da sua glória. E isso não torna Deus um narcisista. Você sabe o que é narcisismo, né? Não? Ah, tá. Aquela pessoa que fica se contemplando, fica... Visto que a glória de Deus é o que há de mais precioso no universo. Então, ao compartilhar esta glória conosco, Deus zela por ela e não permite que essa aliança ela seja violada por nós. Eu falava isso sexta-feira na turma de teologia bíblica do Antigo Testamento, lá no seminário. Quando a gente olha para a criação, sempre vem uma pergunta na nossa mente, pelo menos, não sei se na de vocês, né? Mas quando a gente começa a estudar, a gente vem a pergunta: por que Deus criou todo o universo? O que levou Deus a criar todas estas coisas que nós vemos e não vemos?
Os planetas, as estrelas, os buracos negros, as nebulosas, os continentes, as florestas, os animais, os oceanos, os rios, nós. E quando a gente estuda e vê, a Bíblia ela não vai dizer claramente, essa foi a razão que Deus criou isso. Você não está preocupado com isso. Ele já começa Gênesis 1 dizendo, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Mas a Bíblia ela dá indícios. E uma das razões que motivou Deus criar todas as coisas foi a sua própria glória. Foi o desejo de ser glorificado. Por quê? Porque no universo, a coisa mais preciosa que existe é a glória dele. Então, quando ele cria todas as coisas, ele compartilha essa glória na sua criação, imprime esse padrão na sua criação, ele está dando a todos nós aquilo que há de melhor no universo, que é desfrutar da sua glória. É por isso que Deus coloca o homem lá no Éden. Só um adendo aqui, tá, gente? Éden não é o nome do jardim. A gente costuma dizer Jardim do Éden. O Éden é uma região, um local. Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem lá. Quando o homem foi expulso, esse jardim, de forma sobrenatural, sumiu aos nossos olhos. Na Nova Jerusalém, ao que tudo indica, nós iremos ver novamente esse jardim do Éden, porque lá em Apocalipse a gente tem referência à árvore da vida que estava lá no Éden, tá? Então, quando Deus ele coloca o homem na região do Éden, o Éden significa delícia, paraíso. Por quê? Porque o Éden era o templo de Deus. Era onde a glória dele era demonstrada ali. Esse homem podia usufruir e desfrutar dessa glória. Todo dia, no final da viração do dia, Deus ia visitar o homem. Era um relacionamento em que o homem ele podia desfrutar plenamente dessa glória de Deus. Por quê? Porque é a coisa mais preciosa do universo. Não é ouro, não é prata, nada. É a glória dele. Aí, mas nessa passagem ele também não aparecia? Não. Era só a presença dele. Então, Deus ele não permite, porque ele é um Deus zeloso, um Deus ciumento pela sua glória. Quando a gente faz alguma imagem, alguma representação dele, ou quando a gente tenta controlar ele, nós estamos desprezando a sua glória. Quarto, a nossa fé vem pelo ouvir e não pelo ver. A experiência lá no Sinai ela foi um paradigma, ou seja, ela serve de padrão para o restante da autorrevelação de Deus no Antigo Testamento e no Novo. Veja que Deuteronômio 4:12 vai dizer que o povo não ouviu, aliás, não viu forma nenhuma ali no monte. Eles só ouviram. E porque eles não viram nenhuma forma, ou seja, eles não viram forma alguma de Deus, é que eles não deveriam se corromper ao fazer imagens visíveis. E isso tem totalmente relação com a nossa fé. O crer em Jesus é pelo ouvir, não pelo ver. Todos nós um dia cremos no sacrifício de Jesus. Mas você viu o sacrifício de Jesus? Você estava lá no Calvário? Você estava lá vendo Jesus ser açoitado, carregar a cruz até o Monte Caveira? Não. Mas nós cremos que isso aconteceu. Por quê? Porque nós ouvimos. Paulo vai dizer isso em Romanos 10. O crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quinto, porque Deus é quem provê os seus mediadores. Nós não precisamos de imagens para fazer essa mediação aí entre nós e Deus. No Antigo Testamento, Deus ele providenciou mediadores para o povo. Os profetas, os sacerdotes, os reis. Eram os mediadores. Então o povo não precisava fazer imagem. No Novo Testamento, o nosso sumo sacerdote, Jesus, é o mediador entre nós e Deus. Então não precisamos de imagem, não precisamos de elementos visíveis para fazer essa mediação aí entre nós e Deus. E sexto e último, Deus já criou imagens para si. Fala que Maria é mediadora também. Mas é mediar a Cristo ou a Cristo? Não, não se mediação. De Cristo para Deus, A ideia, assim... É que eu estava lembrando da comparecida, porque ele fica
Exatamente. Aquela representação mesmo. É tipo a figura de uma família. Quando você vai pedir você quer pedir alguma coisa para o seu pai, você vai primeiro para quem? Para a mãe. Né? Mãe, fala com o pai para ver isso aqui. Geralmente é assim. Que hoje não tá meio assim, não. Pois é. Hoje tá meio assim, não. Uhum. Mas como, tipo, Maria pede para Jesus e Jesus pede para o pai. Exato. É porque, tipo, Maria como mãe, ela se compadece mais dos filhos e tal. Então, é uma mediadora do mediador, né? Ela faz a média lá com Jesus para Jesus fazer a média com Deus. Os católicos, na verdade, dos santos que param. E o santo que eles têm, eles estão vivos. Sim. E como se não tivessem morrido para interceder por eles. Sim. Todos eles. Sim, não todos. só Maria. Não só Maria, todos. Todos aqueles santos na igreja católica, quando você entra e vê aquelas imagens lá, para o católico, todos eles estão vivos, todos eles possuem uma essência divina. Porque no entendimento deles, quando aqueles homens eles morreram, eles se tornaram meio que seres divinos, tá? Então, eles canalizam esse poder dos santos naquelas imagens ali. Então, para ele, tanto é que na aula passada eu falei que quando chega o período da quaresma, eles, na Igreja Católica, eles colocam um véu sobre os santos. Você vai na Igreja Católica, tá todos os santos cobertos com um pano preto. Porque é para que as pessoas não vejam um semblante de tristeza deles, porque o Senhor deles vai ser morto na cruz. Mas não muda o semblante em outro dia do ano. Hã? Em outro dia do ano, mesmo semblante triste lá. Pois é, mas para eles dizem que no período que antecede a morte de Cristo, eles estão mais tristes. E o fato de ser santo é só porque curou, fez milagres, né? Isso. Aí, no caso do dogma da Igreja Católica em relação aos santos, deixa eu resumir para não ter que puxar muito lá para trás, tá? Essa questão do culto aos santos, ela começa já em Roma, logo depois de Constantino. A ideia era fazer a representação dos mártires da igreja, né, para que eles pudessem se inspirar neles. Até então não tinha nada pecaminoso ali, não era fruto de adoração. O problema foi depois que eles começaram a implementar a idolatria a esses santos, como se eles tivessem um poder de intermediar a Deus também, por uma determinada causa. Então, se o santo tal, ele morreu e ele militava aqui na Terra por tal causa, então eu preciso resolver tal causa, então eu vou lá para eles. Por exemplo, Santo Antônio, que dizem que é o santo casamenteiro. Porque Santo Antônio conseguia fazer casamento para o povo, então eu quero me casar, então eu vou e presto idolatria, homenagem ao Santo Antônio. Eles começaram a atribuir funções. Funções, exato. A eles. Tipo o Santo Expedito, o santo das causas impossíveis. Então tem uma causa impossível, eu vou fazer a minha prece ao Santo Expedito. Certo? Porque de alguma maneira o Santo Expedito conseguiu resolver alguma causa impossível. Agora, as santas é tudo remetido a Maria no ramo de Jesus. As santas, as santas maiores, né? Tipo Aparecida, do Carmo, a Conceição, Virgem de Guadalupe, Não muda nada, mas... são referências a Maria, tá? Muda só por conta da região e da forma da aparição delas, tá? Mas aí hoje a Igreja Católica, no dogma deles, só pode canonizar alguém como um santo se for comprovado algum tipo de milagre. E aqui vem uma curiosidade interessante. A gente sabe que aqui no Nordeste é muito forte a idolatria ao Padre Cícero. Padre Cícero, ele não é canonizado oficialmente pela Igreja Católica. Roma não reconhece ainda o Padre Cícero como um santo. O povo que atribuiu milagres a ele, certo? E assim o venera. Aí tá, Mateus, mas por que a Igreja Católica não barra? Porque isso gera dinheiro.
Vai em Juazeiro do Norte, no ápice da Romaria, meu amigo, é gente. É dinheiro a rodo. Então, para a igreja tá de boas. Entendeu? Mas ele não é um santo oficial da Igreja Católica, porque a Igreja Católica não, vamos dizer assim, oficializou mesmo, comprovadamente, o milagre dele. Né? Recentemente canonizaram algum santo daqui, eu não lembro quem foi. Dulce, pronto, Dulce. Atestaram. Então, assim, os santos do passado ninguém mexe, tá? Mas os santos mais recentes, aí eles passam por toda uma análise teológica dentro da igreja deles. Beleza? Entendeu? Então, Deus não quer que a gente faça imagem porque ele é livre, porque ele é majestoso, tá? Qual é o terceiro? Hã? Não, terceiro. Não. Majestoso. Não. Livre, majestoso, zeloso. Aliás, porque ele fez uma aliança com o povo, tá? Zeloso, certo? Porque ele já providenciou os mediadores. E o último sexto, porque ele já criou imagens de si mesmo. Gênesis 1:26. Façamos, pois, o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Um ponto interessante aí é que lá em Gênesis 1:26, a palavra imagem e semelhança ali, aliás, imagem é a palavra tselem. E essa palavra tselem é a mesma palavra usada para imagem de ídolo. O que é que Deus está dizendo ali? Que o homem, ele é o recipiente da sua glória. No homem foi canalizado essa glória de Deus. Não é que nós somos deuses, tá? Mas é que nós carregamos essa imagem de Deus. Como Deus nós podemos amar. Como Deus nós podemos ter senso de justiça. Como Deus nós podemos ser criativos. O homem antes da queda, como Deus, era um ser livre, podia decidir de forma livre as suas coisas. Tanto é que ele decide pelo mal. Depois da queda, nós perdemos isso daí. Tá dando para entender? Então, podemos dizer, de um certo modo, que nós somos estátuas divinamente feitas e escolhidas por Deus. Não em essência, mas em qualificações morais. Criados à sua imagem e semelhança. Por isso que a idolatria, gente, ela não só diminui o ser de Deus, mas ela também diminui a nós. Veja que Isaías 6, quando Deus ele comissiona Isaías, ele vai dizer, ó, volta lá para Isaías 6. Lá no versículo 9, Deus disse, então disse ele, vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber, torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos dele, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aqui nós temos uma teologia da idolatria. O que Deus, ele, de forma poética, está dizendo aqui é o seguinte: todo o idólatra torna-se semelhante ao seu ídolo. Deus está dizendo, olha, o povo ele vai ouvir, mas ele não vai entender. Por quê? Porque eles adoram ídolos mortos, mudos. Eles vão ver, mas não vão perceber. Por quê? Porque os ídolos que eles adoram não enxergam. Então, eles se tornam iguais a eles. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Se você adora um Deus que não é o Deus das Escrituras, você vai se tornar semelhante a ele. Se a gente adora o Deus das Escrituras, nós iremos cada vez mais expressar essa imagem e semelhança que nós somos criados, não é que nós vamos virar deuses. Mas nós iremos aprender a amar, a agir de bondade, longanimidade, exercer o fruto do Espírito. E por aí vai. Então, Isaías 6 também é um outro paradigma, é um padrão. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Beleza. Vimos as razões pelo qual Deus ele proíbe o uso de imagens. Mas fica uma pergunta. Todas as imagens são ruins? A Bíblia condena qualquer tipo de imagem? Não.
Veja, no Antigo Testamento a gente vai ter várias representações visuais no tabernáculo. Êxodo 25, 18 ao 20, Êxodo 36, 8, Êxodo 25, 34, 33, 34, Êxodo 28, 33, 34, 1 Reis 6, 18, 1 Reis 6, 29, 28, 29. Todas essas imagens foram ordenadas por Deus para instruir o povo didaticamente acerca do agir de Deus e da revelação de quem ele é. Não eram imagens com o fundamento do povo adorar aquela imagem em si, tá? Ou uma canalização do poder divino. No Novo Testamento, nós também temos algumas imagens, que é a ceia. A ceia é uma representação visível do quê? Do sacrifício de Jesus. O pão representa o corpo e o vinho representa o sangue, o cálice da nova aliança. Então, a proibição no antigo do segundo mandamento é prestar culto a estas imagens, tá? Aí você pode se perguntar, tá, Mateus, e aquelas igrejas que hoje colocam elementos do culto judaico na sua igreja, elas estão erradas? Sim. Sim, porque o que há ali é um sincretismo. Elas colocam essas igrejas que botam o castiçal de sete pontas na mesa, a estrela de Davi pintada na frente da frente lá da igreja, tocar o chofar, botar uma representação da Arca da Aliança, isso é sincretismo. Isso é misturar elementos do judaísmo antigo com o cristianismo. Por quê? Porque essas pessoas interpretam que esses elementos possuem uma aura mística, certo? Que podem ali invocar a Deus, que podem fazer a presença de Deus ser mais presente e visível para todo mundo. Por isso que eles estão quebrando o segundo mandamento ao usar esses elementos daí. Porque esses elementos estão ali com um propósito de culto, não somente de mera representação. Então, Deus ele pode permitir sim imagens artísticas, tá? Deus não é contra a arte, nem tampouco contra o belo, tá, gente? O que Deus proíbe é a representação de imagem para culto. E proíbe também a representação da sua própria imagem. Finalizando, como é que a gente guarda o segundo mandamento hoje? Primeiro, precisamos nos guardar de criar imagens de Deus, tanto internas quanto externas. O segundo mandamento fala sobre liberdade, espiritualidade e majestade de um Deus que é invisível. Isso significa que é inapropriado nós usarmos imagens, ícones, qualquer coisa que sirva aí para a gente tentar concentrar a nossa oração em Deus. Nós não podemos nos ajoelhar diante de imagem, nem beijar, nem nada, tá? Precisamos nos guardar de imagens mentais acerca de Deus. Nós não conseguimos imaginar Deus, gente. Infelizmente, hoje nós temos músicas, pregações com aquela imagem. Não, imagine você se jogando nos braços de Deus, Deus correndo com você no campo, não sei o quê. Oi? Lógico, a gente sabe que nas escrituras nós temos a chamada linguagem de antropomorfismo, que é o quê? É Deus utilizando figuras do corpo humano para poder falar da sua relação com o homem, tipo, minha mão está estendida a você. Mas não é que Deus possui mão, ele é espírito. Os meus olhos estão vendo toda a terra. Ou seja, nada foge do controle dele. Então, nós não devemos estimular esse tipo de imagem. Eu me lembrei uma vez num curso de férias, no seminário. Gerson estava dando aula sobre a vida e obra de Agostinho, né? Aí ele falando sobre a questão dos 10 mandamentos de Agostinho falando isso daí. Aí ele dizendo, meus irmãos, olha, a gente não pode ficar, tipo, já viu aquelas igrejas na hora da ceia que o pastor fica, não, imagine aí Jesus na cruz, imagine Deus. Como é que eu vou imaginar Jesus? Aí tem um irmão na sala, irmão Sebastião. Aí ele disse, pastor, olha, quando o pastor lá na igreja, ele vem com esse negócio, eu não consigo não.
Porque quando eu fecho o olho e eu tento imaginar Jesus, só me vem na mente o José Pimentel, lá da peça aqui da Paixão de Cristo aqui de Recife. Toda vez que ele vem, não imagine Jesus. Quando eu olho, vem a figura de José Pimentel na minha mente. Então, cuidado ao tentar formular uma imagem de Deus mentalmente. Isso é quebrar o segundo mandamento também. Nós só podemos contemplar a Deus mediante aquilo que ele revelou nas suas escrituras. E volto a repetir, isso inclui o uso didático acerca da figura de Deus. Segundo, não contribua para a idolatria dos outros. Veja, o mandamento, ele diz também para não fazer. Não se proste e não faça. Tá? Então, não contribua com a idolatria dos outros. A minha avó é católica, eu vou dar de presente para ela uma pulseirinha com a imagem da santa. Eu vou dar um menorá de presente para fulano. Não contribua. Eu vou ensinar as crianças, eu vou falar sobre os atributos de Deus. Eu vou desenhar Deus como um velho barbudo, barba toda branca. Uma vez é a representação de Jesus. Aí é outro debate, filho. É outro debate. No caso da representação de Jesus, vai ter alguns teólogos que vão dizer que também fazer a representação dele é uma quebra do segundo mandamento. E tem outros que vão dizer que não, pelo fato de que Jesus ele possuiu um corpo físico. Porém, entra na questão de que nós não sabemos como ele era fisicamente. Então, qualquer representação que a gente fizer dele não vai ser uma apresentação fidedigna. Tá? Então, entra muito nisso daí. Eu não sou tão xiita em relação a isso. Acho que na questão da representação de Jesus, pode deixar a criatividade aí influenciar um pouco. Já foi Jesus lá na Jogo, né? Tem umas heresias que a gente comete no passado, depois a gente começa a ver assim. Eu já fui Deus. Tinha uma peça na Jocum que era o campeão. Que heresia, velho. Eu fico olhando assim, meu irmão, como é que eu fiz isso? Era o tempo da ignorância. Era uma peça em que Deus ele vinha, aí construía, o mundo era como se fosse um ringue de boxe. Ele construía, ele era o narrador. Aí Jesus vinha para lutar contra o diabo. Aí de um lado estavam os santos, né, os homens que morreram, os apóstolos, do outro lado estava o diabo e os capeta. E eu fazia o papel de Deus ali, que guiava aquela luta ali, velho. E tipo, de Cristo e diabo lutando de igual para igual, meu irmão. Depois que eu entrei no seminário, eu comecei a chutar assim, meu irmão, que herege que eu era, velho. É mesmo, velho. É mesmo. A culpa não é tua, né? A culpa era do líder que fez. Pois é. Então, não contribua aí para a imagem. Então, assim, na questão de Jesus, Jonas, entra essa questão aí, tá? Tem gente que vai dizer que é uma quebra, tem gente que vai dizer que não. Mesma coisa em relação ao Espírito Santo. Uns vão dizer que você fazer alguma representação dele é uma quebra do segundo mandamento, outros vão dizer que não. É porque a Bíblia, ela usa alguns elementos figurados para representar o Espírito Santo. A pomba, o óleo, o fogo, por aí vai. A IPB, considerando uma quebra do segundo mandamento, retirou a figura da pomba na sarça, ali do símbolo deles. Terceiro, como é que a gente cumpre? Considere o princípio regulador do culto. Quando nós trabalhamos sobre a ética do culto, nós trabalhamos a questão do princípio regulador e do princípio normativo, tá? O princípio regulador vai dizer que o modo aceitável de adorar a Deus é o modo que ele mesmo instituiu na sua palavra, tá? Cuidado com essa questão de que o que não está na Bíblia é permitido. Não. A adoração comunitária ela deve estar comprometida com os elementos que Deus expôs na sua Escritura. O pensamento é justamente o contrário. O que não está na Bíblia não é permitido. Exato. Pelo fato de você ter que fazer o que está na Bíblia. Justamente. Então, o segundo mandamento, ele justamente nos alerta que nós não podemos oferecer qualquer tipo de culto a Deus. O culto deve ser conforme as exigências de Deus, conforme ele prescreve que seja adorado.
Eu me lembro que nesse ponto aqui, eu me lembro que tinha uma música que a gente cantava bastante. Minha época também, mais um momento herege da minha vida. Que era aquela, na tua presença dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Adolescência Pois é. Corria no meio da igreja, pulava, gritava. Era uma doideira. Eu me lembro de uma igreja que a gente foi tocar essa música, a galera arrastou as cadeiras, fizeram um trenzinho. É um negócio que você olha passar, você fica com uma vergonha do caramba. Nenhum dos homens da Bíblia que tiveram um encontro com Deus, com Cristo, agiram dessa maneira. Isaías 6, como a gente conforme leu, o profeta viu, contemplou a majestade de Deus. E o que é que aconteceu com ele? Ele cai por terra. Estou ferrado. Eu vi o Senhor. Eu sou pecador. João, quando viu Cristo ressurreto lá em Apocalipse, ele cai de bruços. Ninguém fica correndo, pulando, gritando na presença de Deus, não. A presença de Deus é santa e reverente. Então, fuja dessas igrejas que, vamos pular, vamos... Não, alegria, o culto é alegre, mas é um culto reverente, a gente está diante de um Deus majestoso. Mas Davi não dançou em contexto de culto, né? Não, porque Davi dançou, tá, filho, mas não foi em contexto de culto, tá? E não foi essa dancinha que esses cabas ficam dançando aí em frente da igreja, não, essas mariposazinhas, não. Quem? Miriam também dançou. Ou seja, tudo o que não é ordenado é proibido dentro do culto a Deus, tá? Segundo, ignorância não é pretexto para a quebra do segundo mandamento. E principalmente agora que vocês sabem o que significa e como praticar o segundo mandamento. E quinto, para não quebrarmos o segundo mandamento, olhe para Cristo. Cristo fez visível o Deus invisível. Olhar para Cristo é olhar para a face daquele que não poderia ser visto lá no Sinai. Por isso que quando o discípulo chega para Jesus e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, você não sabe o que você está pedindo. Quem vê a mim, vê ao Pai, meu filho. Ninguém pode ver o Pai. A gente atribui, Moisés viu a Deus. Não, Moisés viu a bondade de Deus passar por ele, não viu a Deus. Deus fala, olha, Moisés, ninguém pode me ver e sair vivo, nenhum homem. Vou fazer passar por ti a minha bondade, e tu vai me olhar pela fenda da rocha. Então Moisés só teve um lampejo dessa majestade de Deus. Jesus fez o que parecia impossível. Ele permitiu que homens pecadores vissem um Deus que não poderia ser visto. Esse é o mistério e a majestade da encarnação. Por isso que nós não precisamos de imagem visível, não precisamos de estátuas, não precisamos de ícones. Temos um ícone já, Cristo, a imagem do Deus invisível, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 15. Beleza? Dúvidas? No. Bom, então encerramos hoje o segundo mandamento. Próxima aula nós vamos tratar do terceiro mandamento e do quarto mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e guarde os sábados e as festas santas. O terceiro mandamento é um mandamento assim que a gente quebra direto. Constantemente a gente está quebrando o terceiro mandamento e a gente vai ver na próxima aula. Portanto, não falta. A lição 10 tá. Falta esses dois mandamentos para a gente acabar essa bendita lição 10. Beleza? Ficou nenhuma dúvida não, né, gente? Tá tranquilo. Tá dando para acompanhar. Perguntem, velho. Se eu falar algum termo teológico, alguma coisa que vocês não entenderem, perguntem. Não tem problema, eu paro e explico. É melhor que vocês saírem com dúvida daqui. É para isso EBD, entendeu? Se não der para terminar a aula agora, termina na aula que vem. Entendeu? E isso acontece nos seminários, no seminário estou dando aula para os alunos não querem sair. Eu tenho que parar e explicar. Imagina vocês.